Boa noite, galera, boa noite para quem nos assiste. Nós estamos começando mais um Drops, mais um sábado, mais um dia para a gente adorar o nosso Deus aí da tua casa. Você tem saúde, você tem família, você tem lar, você tem onde se encontrar, você tem uma internet, você tem um celular para assistir, um computador para assistir. Então seja grato a Deus por isso, cara, que você pode ter esse momento de adoração a Deus, e que você possa reservar esse momento do teu sábado, do teu dia, para que você possa meditar no que Deus tem para falar. Tenho certeza que se você permanecer ligado aí, permanecer assistindo, começar a cultuar com a gente, cantar, celebrar, Deus tem algo para falar no teu coração nessa noite. E eu estou muito feliz de poder estar aqui, poder cantar, celebrar. Meu coração, só Deus sabe o quanto meu coração está feliz de poder estar aqui louvando a Deus. E eu quero que você sinta essa felicidade também. Quero que você alegre teu coração nesse momento, onde você se encontra. Vamos orar junto? Deus, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de ouvirmos o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Nós sabemos que você, Espírito Santo, se faz presente no nosso meio agora. Nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Muitas vezes nós negligenciamos isso, Deus. Nós deixamos a tua presença de lado, achamos que o Senhor não está no nosso meio, mas o Senhor está sim no nosso meio, aonde a gente está, ó Deus. E nós queremos contemplar o Senhor, ó Deus. Nós queremos adorar o teu nome, nós queremos engrandecer o teu nome, porque só o Senhor é digno, ó Deus. Eu peço a Deus que o Senhor coloque alegria no nosso coração por sermos filhos, ó Deus. Que nosso coração consiga entender isso, que a nossa vida possa entender isso, a alegria por sermos filhos do Senhor, ó Deus. Por termos o Senhor como nosso Pai, como nosso Deus. Obrigado, Deus. Obrigado que o nosso coração sempre se alegre na tua presença, ó Deus. Nós temos esse desejo, ó Deus, e nós abrimos o nosso coração agora para ouvir, para que o Senhor possa falar na nossa vida, para que o Senhor possa mudar a nossa vida, para que o Senhor possa transformar nosso coração e para que as pessoas possam ver o teu caráter em nós, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração. E nós estamos aqui reunidos virtualmente, ó Deus, para louvar e engrandecer o teu nome. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Nós vamos cantar essa primeira música. Essa primeira música tem que ser o nosso grito de guerra, cara. Nós sabemos que nosso Deus tem cuidado de tudo. Nós não vivemos uma fé negacionista que fala assim, não, as coisas não estão acontecendo. Não, nós sabemos que as coisas estão acontecendo no nosso mundo, mas nós acreditamos num Deus que tudo pode. Nós acreditamos num Deus que venceu. Nós acreditamos num Deus que está no controle de tudo, cara. E o nosso coração tem que se alegrar e ter fé nisso. O nosso coração tem que pular de alegria, porque o nosso Deus está no controle. E eu convido você a dar esse grito de guerra agora, falando, Deus, eu confio no Senhor, ó Deus. Eu confio no que o Senhor tem para minha vida. E tudo isso vai passar. As coisas passarão, mas o Senhor não passará, porque o Senhor é eterno, ó Deus. Celebre isso com a gente agora. Diga, Deus, eu confio que o Senhor tem o melhor e que tudo vai passar. Dançarei até o
tempo das trevas já vai terminar. Sinto que o tempo das trevas já vai terminar. Sinto que o tempo das trevas já vai terminar. Profetiza isso. Sinto que o tempo das trevas já vai terminar. Das trevas já vai terminar. Aleluia! Que o tempo das trevas já vai terminar. Muitas vezes nós não percebemos a presença de Cristo no nosso meio, mas nós sabemos que Ele está no nosso lado, caminhando com a gente. Basta os nossos olhos abrirem, basta a gente ter percepção da presença dEle, basta nós buscarmos intimidade com Ele, basta nós prepararmos a casa, basta nós limparmos nosso coração, para que a gente possa perceber que Ele está conosco, que Ele sempre esteve conosco, e que Ele tem cuidado, possa ter a certeza no teu coração agora, que você possa falar: Deus, eu estou aqui disposto a abrir meu coração, a limpar meu coração, a ser sarado, a ser curado, a me arrepender daquilo que eu não consigo me arrepender, a parar de fazer aquelas coisas que eu não consigo fazer, mas pelo Senhor eu quero, porque eu te amo mais que tudo, Deus, e eu quero ver a tua face. Fale para Deus isso. Esse que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão,
preparamos a mesa sobre um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa sobre um lugar de honra. Está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa sobre um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa sobre um lugar de honra. A tristeza tomar conta do nosso coração, que não vai deixar a vida nos derrubar, porque nós não vivemos com a ótica desse mundo, nós não vivemos olhando apenas para esse mundo, nós acreditamos num Deus que tudo pode, num Deus do impossível, num Deus que faz o choro de uma noite durar apenas uma noite, mas a alegria vem pela manhã, cara. Nós temos essa certeza no nosso Deus. Ele é Pai, Ele não gosta de ver nós, não gosta de nos ver tristes, sofrendo. Ele não tem prazer em ver a nossa tristeza. E nós confiamos nesse Deus que tem cuidado de nós, que tem nos abraçado, que tem caminhado conosco. Nós confiamos nesse Deus. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. A situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
alegria, ela vem pela manhã. Quem crê? Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Cara, essa música me fez lembrar daquela passagem lá de Isaías 6, se eu não estiver enganado, onde o profeta Isaías, naquele ano, o rei morreu, o rei que comandava aquele povo, que governava muito bem, que era um povo próspero, era um povo que se dava bem, um povo que conseguia, aquele rei era bom, e a Bíblia traz lá em Isaías 6, se eu não me engano, no ano que o rei morreu, Isaías viu o Senhor. No ano que o rei morreu, Isaías viu o Senhor. Isso quer dizer o quê? A tribulação veio sobre ele, a angústia veio sobre aquele povo, mas naquele ano ele viu o Senhor. E no decorrer daquele texto fala que ele viu os anjos, que ele ouviu o Espírito Santo com Deus conversando. Ele ouviu e falou: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Esse texto fala que no momento da crise, em vez dele ficar desesperado, em vez dele olhar para a situação difícil que aquele povo estava enfrentando, ele olhou para o Senhor e ele encontrou saída no Senhor. Nós estamos passando por momentos difíceis e isso já virou rotina a gente escutar isso. Mas muitas vezes nós somos aquele povo que não consegue olhar para o Senhor. Nós somos o povo que olha para a tristeza, olha para a angústia e fala: meu Deus, não tem mais solução para o nosso mundo. Mas não, se nossos olhos voltarem para o Senhor, nós vamos estar prontos para dizer: Deus, eis-me aqui para fazer a diferença. Nós vamos ver a glória de Deus igual ele viu os anjos. Nós vamos contemplar a face de Deus, porque nós não vamos olhar para a situação, nós vamos olhar para Deus. E eu convido você a fazer isso, cara. Para de achar que está tudo perdido, para de achar que tudo não tem mais solução. A tendência do nosso coração é achar isso, mas não, nós acreditamos no Deus que está sobre o controle de tudo, que é Deus. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja frutos, e ainda que o campo seque, e ainda que meus pais me abandonem, que meus amigos me abandonem, eu vou continuar olhando para o Senhor, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Que isso seja verdade no meu e no teu coração, que nós possamos olhar para Deus e acreditar que Ele está no controle e se colocar à disposição dEle e falar: Deus, por tudo que pareça impossível, eu estou aqui para fazer diferença. Eu estou aqui para fazer diferença. Que a figueira não floresça, produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nós nos alegramos no Senhor, ó Deus, porque nós temos o Senhor. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
temos certeza, nós precisamos ser casa dele. Nós precisamos ter a habitação dele, para que a gente tenha essa coragem de olhar para a situação e falar: não, nada está perdido porque eu tenho Deus. Que você possa ser o lugar preferido de Deus, cara. Você já parou para pensar, se Deus chegasse na tua frente hoje e falar assim: eu posso entrar, ver o que tem dentro de você, eu posso entrar para ver o que você tem feito com essa vida que eu te dei. Muitos de nós teríamos vergonha, né? Mas hoje é tempo de reconciliação. Hoje é tempo de arrumar a casa. Hoje é tempo de tornar a nossa vida o lugar preferido de Deus. Hoje é tempo de nós reconstruirmos. Hoje é tempo de esperança. E faça essa oração para Deus aí agora. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Faz em mim, ó Deus, algo de valor. Faça essa oração. Quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa, a caridade de Davi, para que os povos saibam, há um Deus em Israel. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Faz em mim, ó Deus, algo de valor. Se coloca à disposição. Eu quero atrair tua presença. Dá esse passo. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa, a caridade de Davi. Nos restaura, Deus, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Diga!
sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Eu quero ser Onde o Senhor gosta de estar, eu quero ser tua casa favorita, eu quero ser o teu altar, eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, eu quero ser o teu altar. Pai, nós nos colocamos à disposição do Senhor nessa noite, ó Deus. Nós derramamos a nossa vida aos teus pés, ó Deus. Nós colocamos tudo que somos, todo o nosso pensamento, todo o nosso falar, todo o nosso agir, tudo que somos, ó Deus, na tua presença, e dizemos que nós não queremos ser nós mesmos, mas nós queremos ser reflexo do Senhor, ó Deus. Nós queremos que as pessoas olhem para nós, olhem para a gente, vejam Cristo. Eu sei que muitas vezes os prazeres do mundo tomam conta do nosso coração e a gente acaba se afastando do Senhor, ó Deus. Eu sei que isso acontece, mas o nosso coração sabe aonde o nosso lugar é aos teus pés, ó Deus. E nós queremos ser casa, nós queremos ser santos, ó Deus. Nós queremos ser parecidos com o Senhor, ó Deus. Não permita que o nosso coração seja enganado. Não permita que o nosso coração se deslumbre com as coisas desse mundo, ó Deus. Mas que a gente possa olhar como o alvo do Senhor, ó Deus, e sair correndo, ó Deus, para a tua presença, para os teus braços. Que isso seja realidade, não seja apenas uma falácia, ó Deus. Que nós que conhecemos o Senhor começamos a agir agora. É tempo de agir, ó Deus. É tempo de mostrar de que nós somos, de quem nós somos. E nós nos colocamos à disposição, ó Deus. Somos totalmente teus, ó Deus. Nós queremos ser casa, nós queremos ser habitação, ó Deus. E nós nos entregamos e nos rendemos a Ti. Esse é o nosso louvor, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração. No poder do nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que nós possamos aprender isso. Ser casa, confiar em Deus, ser profeta de bênçãos. Que isso seja a nossa vida, que isso reflita na nossa vida. E glória a Deus, hoje nós vamos ouvir a palavra ministrada pelo nosso seminarista Cleverson, futuro pastor. Vai trazer uma palavra abençoada para edificar, para crescimento do nosso coração, e que você esteja preparado para isso. Abre teu coração, cara. Deixa Deus falar, deixa Deus jogar essa semente no teu coração. Deus abençoe. O cara veio até capinha do celular combinando com a camisa, ó. Amém, galera. Que bom estarmos juntos. Na verdade, o culto poderia acabar aqui já. O Bruno falou, orou, ministrou exatamente o que nós vamos falar na mensagem. Isso é bom, isso é maravilhoso quando o Espírito Santo opera dessa forma. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 16. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao 16. Aí na sua casa, onde você estiver, abra a sua Bíblia, que nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim,
não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tua palavra está lida, está exposta, está aberta, que o Teu Espírito Santo conduza as nossas vidas, edifique o nosso coração, e que nós possamos, Senhor, neste momento estar com o nosso coração sensível à Tua voz, e que possamos, Deus, após ouvir a Tua palavra, praticá-la para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o tema correr para Jesus, ou corra para Jesus. O Bruno bem mencionou aqui no louvor sobre nós esquecermos das demais coisas, daquilo que está atrás de nós, para que a gente possa prosseguir para o alvo, correr para o alvo. E o tema hoje é corra para Jesus. Se tem um lugar que a gente precisa correr, é para Jesus, é para aquilo que Ele nos ensinou, é para a Sua palavra que Ele deixou, a Sua vontade que foi falada por homens, mas totalmente inspirada pelo Espírito Santo. E então nós precisamos nos apressar. Quando alguém corre, corre com pressa, não existe correr devagar. Se estiver correndo devagar no atletismo ou no esporte, se chama marcha atlética. Chega a ser até um pouco estranho, nada contra quem pratica, mas nós precisamos correr para Jesus. E nós precisamos nos apressar rumo à perfeição, rumo àquilo que Deus prometeu para nós. E se você se converteu, se você é filho de Deus, se você é cristão, ou se você se diz cristão, você já está nessa corrida, você já está nesse caminho, você já precisa correr para Jesus. E se talvez você é cristão, é filho de Deus e ainda não entendeu isso, talvez você já tenha perdido a largada ou esteja perdendo a corrida. E nós precisamos correr para Jesus, por isso é muito importante eu e você, nós aprendermos sobre esta corrida. Como nós vamos correr? Qual a velocidade? O que significa correr para Jesus? Por isso o objetivo de hoje, à luz da palavra, desse texto de Filipenses 3, a partir do versículo 12, é nós aprendermos como praticarmos essa corrida. E a gente poderia introduzir o texto falando um pouco da carta de Filipenses. Paulo escreve essa carta aos Filipos, aos crentes filipenses, e ela é considerada a carta da alegria, e é uma carta que tem um cunho muito forte, porque ela procura lembrar o povo cristão. Aqui Paulo escreveu para a igreja, então escreveu para cristão, para crente, e Paulo procura lembrar o povo, a igreja, daquilo que eles deveriam fazer. Não só Filipenses, mas como outras cartas do Novo Testamento tem esse cunho de lembrança, como eu já falei aqui em outras vezes. Também as cartas de Paulo e as cartas de Pedro procuram lembrar o povo daquilo que eles já sabem. Então Deus quer lembrar a gente hoje daquilo que nós precisamos fazer. E durante esse tema, neste corra para Jesus, neste correr para Jesus, nós precisamos ser lembrados de algumas coisas. E engraçado, e um detalhe muito importante aqui, é que Paulo expressa totalmente confiança e amor pelos filipenses quando ele escreve essa carta. E primeiro, o evangelho tinha se expandido de forma grande, e Paulo fala para a sua igreja, junto com os irmãos, com os bispos e diáconos da época, com os presbíteros, ele procura sempre trazer uma mensagem para aquela região. Outra coisa, outro tópico dessa carta, Paulo estava preso, mas ele escreve à igreja e ele se regozijava por suas cadeias, por suas algemas, servir de testemunho, de alegria para o povo, já que ele estava sendo preso, ele estava preso por causa do nome de Jesus. Outro tópico que em diversas passagens, se você ler, e você pode ler em casa, faça um devocional em cima desse livro, em diversas passagens da carta, Paulo diz sobre a alegria, para o cristão se alegrar, para alegrarmos, ele diz alegrai-vos em Jesus. É uma carta considerada a carta da alegria. Agora a gente pode olhar também um pouco antes, em Filipenses, no capítulo 3, no mesmo capítulo, mas desde o versículo 2, olha o que diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros,
acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aí Paulo fala, bem que eu poderia confiar também na carne, se circuncidado ao 8º dia, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, irmãos, olha que Paulo fala aqui. O que marca nesse texto é que Paulo fala humildemente de quem ele era. Ele era judeu, ele foi circuncidado, ele era hebreu dos hebreus, ele podia se achar digno de pregar o evangelho, mas ele mesmo não se colocou como apto para correr essa vida cristã. Ele fala humildemente. E aqui ele está batendo de tabela nos fariseus, porque eram os fariseus que estavam acusando ele, e quando ele estava preso, eram os fariseus que estavam debochando e pregando outros evangelhos, e mesmo assim ele se regozija, porque ele entende que era o nome de Cristo que estava sendo glorificado nisso. Mas Paulo se considerou salvo, ele tinha certeza da sua salvação, e ele se esforçou, e é isso que a Bíblia nos chama a fazer, mesmo nós sendo salvos, mesmo nós sabemos que somos eleitos, que somos achados em Cristo pela graça, que o Senhor operou querer e realizar no nosso coração, logo temos fé em Jesus Cristo. Se nós que falamos que somos cristãos, que somos salvos pela graça e não pelas obras, isso, se nós temos essa certeza, não deve servir de vanglória, mas de expressão, mas de esforço, para nós corrermos a Jesus, para nós vivermos uma vida com Deus, para nós nos esforçarmos rumo a essa perfeição, rumo a uma vida de santidade. E é por isso que nós vamos ver 130 tópicos, brincadeira, só 3 pontos, 3 princípios que nós devemos aprender para correr a vida cristã. O primeiro princípio é que nós devemos ter um estado de ânimo. Um estado de ânimo para a gente correr é muito necessário. E naquela época, no antigo estádio grego, em Atenas, existia pistas de corrida. E aí como que os corredores corriam? Tinha pistas e tinha 2 formas. Uma delas, resumidamente, eles corriam, tinha uma corda, e essa corda era tirada, rompida, e eles corriam até o final. E também tinha outra forma, que eles tinham que correr até o final e voltar correndo. E talvez você pode perguntar, ou alguém pode perguntar, o que torna o corredor da época bem sucedido? Ou o que torna alguém hoje um corredor muito bem sucedido? E você pode responder, ou alguém pode responder, dependerá muito do seu estado de ânimo. Ninguém vai correr cansado, desanimado, ou irritado, com raiva, bravo. Ninguém corre assim, mas corre com ânimo. Ou seja, queridos, nós podemos também lembrar de uma fábula chamada da lebre e da tartaruga. Com certeza você já ouviu isso no colégio, na escola, na faculdade, que fala que a tartaruga, ela saiu na sua corrida lentamente, mas não parou. Ela continuou e perseverou e chegou até o final. Já a lebre, que poderia correr muito mais alto, o que aconteceu? Tirou uma soneca, dormiu, e no meio do caminho ela acordou e viu que tinha perdido a corrida. Então é muito importante nós termos um estado de ânimo essencial, totalmente feliz, totalmente alegre, igual diz essa carta. E o mesmo acontece na corrida espiritual. Muito depende do estado de ânimo que nós estamos. Para nós prosseguirmos para o alvo, para nós corrermos para Jesus, nós precisamos estar com um ânimo em dia. E não é jargão você falar assim: nossa, eu preciso ter ânimo hoje para ir à casa de Deus, porque esse é o Espírito Santo que vai operar em você. Mas nós temos que vir para a casa de Deus e correr essa vida a Jesus com um ânimo excelente, com um ânimo alegre, com vontade. Paulo nunca deixou de lado aqui nesse texto o seu esforço.
de correr rumo a Cristo. Ele mesmo no versículo 12 diz: não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Ele mesmo não se colocava apto, mas ele prosseguia para o alvo, ele tinha ânimo, ele colocava isso em dia e prosseguia e corria para Jesus. Quantas vezes, queridos, nós queremos correr sem um verdadeiro ânimo espiritual? E aí nós colocamos a nossa segurança em tantas outras coisas, o nosso ânimo em tantas outras coisas. Às vezes nós dependemos de ânimo de outras pessoas para correr essa vida com Deus, para correr para Jesus. Se o nosso pai, se a nossa mãe estiver bem, ou se o nosso irmão estiver bem, ou se alguém te der alguma palavra de ânimo, você está animado. Agora, se no meio das circunstâncias, das dificuldades, você fica totalmente cabisbaixo, você nunca vai conseguir terminar essa corrida de Jesus. E não estou dizendo que você não pode ter momentos de dificuldade, mas a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo. A Bíblia fala para nós termos bom ânimo, porque Cristo, Jesus, Ele já venceu por nós. Ele já venceu essa corrida. E é por isso que nós precisamos ter em Cristo, prosseguindo para o alvo, esse ânimo. Porque, assim como o texto também diz, nós fomos alcançados por Cristo. E porque nós fomos alcançados por Cristo, é que nós continuamos correndo. Os judaizantes da época, o que eles faziam? Eles faziam a lei corretamente aos olhos deles. Eles falavam contra os próprios cristãos, mas eles não estavam percorrendo o caminho que Deus tinha para eles. Eles não estavam correndo para Jesus, eles estavam preocupados com as leis, com os métodos, com o tradicionalismo. E na vida cristã, nessa corrida da vida cristã espiritual, nós só seremos bem-sucedidos se nós deixarmos toda a vanglória de lado. Muitas das vezes, por sermos salvos, por sermos abençoados, por sermos filhos de Deus, nós seremos bem-sucedidos se nós deixarmos a vanglória de lado e nos esforçarmos rumo a essa perfeição. Ter ciência da salvação em Cristo pela graça, o que faz de nós não acomodados, mas responsáveis. Então, uma das coisas, em primeiro lugar, que nós precisamos para correr até Cristo é termos um bom ânimo. O segundo ponto, queridos, é que nós precisamos, além de ter um bom ânimo, também termos empenho e termos atitude. Empenho e atitude, a mesma coisa. Olha o que diz o versículo 13. Paulo diz: uma coisa faço. Uma coisa faço. Ou seja, Paulo teve um empenho, ele teve uma atitude. Ele mesmo falou: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Versículo 13 diz assim, eu estava no celular aqui, deixa eu abrir na palavra mesmo. Irmãos, não julgo o que o haja já alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. A Bíblia aqui em papel está em outra versão, mas Paulo fez alguma coisa, isso gerou um empenho dele, e somente há um pensamento naquele corredor da pista grega, lá em Atenas, só há um pensamento e uma atitude que ele precisa fazer para correr a corrida. E o empenho dele é todo para ganhar o prêmio, para vencer a corrida. O empenho todo que ele faz é para vencer, para chegar até o final. E eu e você, como nós corremos? Onde colocamos todo o nosso empenho, a nossa força, e nossa atitude, se não é para nós corrermos até Jesus, se não é para nós chegarmos no fim dos tempos, no juízo final, quando nós podemos então, enfim, abraçar a Cristo e terminar essa corrida na eternidade, e aí gozar da vida junto ao trono celeste, junto ao trono da graça, junto com Deus, vivendo o melhor de nossas vidas. Nós precisamos ter empenho e atitude. Ou seja, irmãos, nada pode nos desviar da rota de Cristo, do caminho da verdade, da vida. E com certeza a vida vai te dar distrações, mas você precisa continuar correndo, se empenhando total nessa vida, nessa corrida. Quantas distrações nós temos hoje? Falta tempo, aparentemente, porque nós temos mídias sociais, nós temos trabalho, nós temos faculdade, nós temos relatórios, nós temos tantas coisas. São distrações, são obrigações nossas terrenas, mas muitas das coisas são distrações. E aí é onde que nós estamos colocando todo o nosso empenho,
toda a nossa atitude, será que estamos buscando realmente em primeiro lugar o reino de Deus e é só a justiça, e a justiça do reino é Jesus? E aí a Bíblia vai falar em Mateus 6,33 que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos nos concentrar nessa corrida, no Evangelho, colocando o Evangelho como centro das nossas vidas, colocando todo empenho e esforço espiritual, e aí isso vai requerer de nós oração, jejum, leitura da palavra, tudo aquilo que nós já sabemos, tudo aquilo que a palavra fala nesse texto, tudo aquilo que nós já alcançamos, nós sabemos que nós temos que fazer isso. E algo muito importante, com todo o nosso empenho e nossa atitude, é muito importante você não olhar para trás, mas continuar avançando, continuar correndo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias. Continue avançando. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Está escrito em Hebreus 10:38. Continue avançando, não olhe para trás. Talvez você já fez tanta coisa errada, ou talvez você tenha pecado, mas não olhe para trás. O que você vai colher amanhã determina o que você está plantando hoje. Tenha todo o ânimo, tenha um ânimo certo, tenha um ânimo excelente para correr para Jesus. Tenha também todo empenho, tenha também toda atitude para você continuar correndo, perseverando e correndo para Jesus, correndo essa vida cristã. E o que mais nós aprendemos? Outro ponto, outro princípio, queridos: prosseguir para o alvo. Olha o que diz o versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é alvo? Alvo é um lugar onde nós fixamos nossos olhos, é onde nós queremos acertar, é onde nós queremos ir. E se tratando da corrida cristã, nós precisamos ter um alvo, e nós sabemos que o alvo é Jesus. E nessa corrida grega, para o corredor correr essa corrida, no final da linha tinha uma coluna, tinha um alicerce para eles identificarem, fixarem os olhos, e aquilo era o alvo deles. Então tinha aquele alvo lá como forma de vigor para eles continuar perseverando, para eles saber que era lá que eles tinham que chegar. E com a gente é a mesma coisa. Jesus é o nosso alvo. Nós temos que cada vez mais buscarmos sermos parecidos com Cristo. Quando Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não pediu para imitar ele, pediu para imitar Jesus. É isso que nós devemos fazer. O nosso alvo, onde nós devemos fixar os nossos olhos, é em Cristo Jesus. E aí nós podemos ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os primeiros evangelhos, os primeiros livros do Novo Testamento, e a gente vai ver várias partes do caráter de Jesus, e é isso que nós devemos seguir. Uma das maiores coisas, o amor, a paixão, a mansidão, a autoridade, o caráter que Jesus tinha, o tempo de oração que ele tinha, tudo que ele fazia era direcionado, porque ele tinha um alvo, que era ir para a cruz do Calvário e morrer em meu e em seu lugar, para nos salvar de todo pecado, de todo mal, e nos transportar das trevas para a maravilhosa luz. Esse era o alvo de Cristo, e o nosso alvo é olharmos para ele. Aqui nesse texto, Paulo desejava totalmente ser liberto do pecado, alcançando a perfeição, rumo à perfeição, mesmo preso. Olha o que Paulo fez pela igreja. E este é o nosso alvo. Nós devemos e precisamos aprender a sermos libertos, a confessarmos, a termos um ânimo excelente, a termos todo empenho para nós corrermos essa vida cristã. Realmente nós precisamos ser anunciantes dessa obra redentora de Jesus, manifestar a glória de Deus, sendo testemunha ocular do Evangelho, carta viva do Evangelho, testemunha de Jesus. Em Marcos, no Novo Testamento também diz que: e sereis meus discípulos quando deres muitos frutos. Jesus falando isso para os seus discípulos, ou seja, nós somos discípulos de Jesus quando nós damos muitos frutos.
E assim como o Bruno bem mencionou, neste momento de dificuldade, a gente está escutando sempre, estamos numa pandemia, estamos vivendo em dificuldade, mas o que nós estamos fazendo? Será que a gente está usando o tempo de pandemia, o tempo que nós ficamos em casa para fazer coisas que nos distraem, ou para buscarmos mais a Deus, ou para nos expressarmos, ou nos esforçarmos para crescer nessa corrida a Jesus? O que tem levado o nosso coração ao secreto? Se é simplesmente um ânimo dobre, ou uma falta de empenho, ou se você não está buscando a Deus neste momento, também é uma falta de atitude e empenho. Se você está deixando as coisas simplesmente correr, igual diz aquela música do mundo, deixa a vida me levar. Se você está vivendo assim, está totalmente errado, porque quando você se converteu, se você é filho de Deus, se você já abraçou a fé em Jesus Cristo, se você se titula cristão, você precisa correr para o alvo. Você precisa correr para Jesus. Eu e você precisamos correr para Jesus. E olha que detalhe, somente nós precisamos correr para Jesus, porque não há outro caminho de salvação, de amor, de cura, se não for o caminho e a verdade que o Senhor nos ensinou. Então corra para Jesus, não perca tempo. Nós podemos olhar para dentro de nós hoje e nos perguntarmos: qual tem sido a nossa motivação? Ou onde está fixos os nossos olhos? Será que neste momento ruim que estamos passando, com certeza tem a mão de Deus, a soberania de Deus, mas neste momento difícil que estamos passando, nesse desafio, aonde nós temos colocado o nosso vigor, a nossa esperança, os nossos olhos? Já parou para pensar que quanto mais você olha para um lugar, mais você quer fazer aquilo? Mais você quer se parecer com aquilo? Quando você fica os olhos em uma coisa, é porque você gosta, é porque você ama. E é isso que nós devemos fazer: correr para o alvo, fixando os nossos olhos em Jesus. Os versículos 15 e 16 diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Por que diz aqui, todos pois que somos perfeitos? Porque em Cristo, nós já estamos em outra posição. Eu não estou falando que nós devemos correr para Jesus simplesmente pelo um ato moral, a nossa força, pelo nosso braço. Não é isso que vai acontecer, porque nós somos fracos, dependentes do Senhor. Por isso que o Espírito Santo precisa operar no nosso coração. É por isso que Paulo falou, todos aqueles quesitos humanos, que era judeu, que era hebreu, que era circuncidado, que tinha feito toda a lei, que quanto à sua religião, aquilo que ele queria foi totalmente repreensível, perseguindo a igreja, mas depois, como Cristo, ele jogou todas essas coisas fora, porque ele entendeu que ele precisava perder tudo por causa de Cristo. E é por isso que fala aqui que nós somos perfeitos, porque sim, sabemos que somos salvos, que somos filhos de Deus, que não somos mais órfãos, que temos um Pai. Mas nós devemos nos esforçar para crescer, para correr realmente rumo a essa perfeição, porque um dia em Cristo, quando Ele voltar, quando Ele virá nos buscar, e de fato isso vai acontecer, de fato e verdade isso vai acontecer, nós seremos perfeitos, porque Ele já mudou a nossa posição. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos nos esforçar para correr essa vida evangélica, correndo para Jesus. E é por isso que o final aqui no versículo 16 diz: todavia, portanto, em suma, nós precisamos correr de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Então, se você já sabe que você precisa orar, se você já sabe que você precisa fazer um devocional, se você já sabe que você precisa ler a Bíblia, faça isso de acordo com aquilo que você já alcançou. Quantas coisas nós deixamos de fazer, coisas que nós já sabemos. É por isso que essas cartas procuram nos lembrar. É por isso que os apóstolos alertavam a igreja. É por isso que a Bíblia está aqui hoje para falar para nós que nós precisamos continuar correndo para Jesus. Concluindo, Paulo, mesmo sabendo que era apóstolo, ele salvo que era apóstolo, sabendo que era isso, ele correu humildemente toda a sua vida, tendo bom ânimo, tendo atitude, com todo empenho, olhando sempre para o alvo. E detalhe que a gente for ver na história, Paulo,
não é que ele foi o maior dos apóstolos, eu não coloco essa distinção, nem é certo fazer isso, mas ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Ele escreveu para 13 igrejas, para 13 livros, 13 cartas direcionadas à igreja. Olha o tanto que ele se esforçou, olha o tanto que ele foi referência para nós, e tudo isso olhando para Cristo. É por isso que nós precisamos olhar para Jesus e corrermos para Ele. Neste tempo nenhum caminho vai nos salvar senão de Cristo. Jesus mesmo, Ele mesmo, Jesus, o nosso Senhor, sabendo que Ele era Filho de Deus, Ele suou sangue no Getsemane, quando Ele estava prosseguindo para o alvo, que era a cruz do Calvário. Quando Ele ia ser moído na cruz do Calvário, igual diz o Antigo Testamento, uma profecia relacionada a Jesus. Ele suou sangue. Olha o tamanho da ansiedade, da depressão que Cristo viveu ali antes de ir para a cruz, mas Ele sabia qual era o alvo dele. Ele continuou correndo para completar isso. Jesus andava de acordo com aquilo que ele vivia, com aquilo que ele já tinha alcançado, que Deus tinha colocado na vida dele. E qual foi o resultado disso? Jesus morreu. Jesus foi moído na cruz do Calvário, em seu lugar, para perdoar os nossos pecados, anular a nossa dívida e nos justificar diante de Deus. Esse é o nosso maior exemplo. Nós não estamos sozinhos nisso. O mesmo Jesus, em João 17 diz assim, que aquele que o Pai os enviou, estes também Ele enviou. Ou seja, Jesus nos envia a proclamar essa verdade, a correr essa corrida cristã, proclamando o seu único caminho, proclamando a sua obra redentora, essa mesmo que nos salva, que perdoa os nossos pecados. Tem muitas pessoas que estão no mundo, que ainda não conhecem a Cristo, que o maior fardo delas é elas entenderem que ainda não são perdoadas, ou que não podem ser perdoadas. Mas existe um evangelho puro e simples, que é o de Jesus, que morreu na cruz do Calvário por elas. E nós precisamos proclamar isso. Essa é a nossa missão. Nós devemos correr para Jesus com ânimo, com todo empenho, fixando os nossos olhos nele, pois Ele é o nosso maior alvo. E isso não é só para as nossas vidas, não. Nós precisamos falar disso para outras pessoas. Já parou para pensar que tem pessoas que te conhecem e que me conhecem e que talvez ainda nem saibam que somos cristãos? Talvez nem saiba pelas suas atitudes ou pelas minhas que somos cristãos, ou que estamos correndo uma corrida cristã, ou que temos um alvo, ou que olhamos para algum lugar como referência. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Nós precisamos nos empenhar, fixar os nossos olhos e somente em Cristo, somente nele. A razão de estarmos aqui hoje, essa noite, é por Jesus, é por Ele. E você tem proclamado isso? Você tem crido nisso? É Jesus que tem sido o seu maior alvo? É nele que você tem falado? E nós não precisamos só de um manual para falarmos de Cristo. Muitas das pessoas não falam de Jesus porque acham que precisa ter um método certinho, mas não. Eu gosto de uma frase que fala assim: pregue a Jesus, se precisar use palavras. Ou seja, com a sua vida você pode demonstrar que você é cristão. Lógico que pregar significa pregar, abrir a mensagem, falar, mas nós precisamos correr essa vida cristã, proclamando o Evangelho. Essa é a nossa única missão. E como nós viveremos isso? Em Cristo, olhando para Ele, mas com bom ânimo, nos empenhando e prosseguindo para o nosso alvo. Amém? Por isso, onde você está agora, na sua casa, feche seus olhos e vamos orar. E aí nós vamos cantar a última música. E aí você pode louvar com a gente. Mas onde você está agora na sua casa, ore ao Senhor. Reveja como você tem vivido, como você tem corrido, como você tem participado dessa vida cristã, correndo para Jesus. Você tem se apressado em fazer as coisas do reino? Você tem olhado para Jesus em todas as coisas? O alvo tem sido Jesus? Ou você tem vindo para a igreja, servido, muitas das vezes nos ministérios, ou frequentado os cultos simplesmente por religiosidade? Ou às vezes você nem tem um sentimento mau? Creio que não, com certeza não, mas talvez tenha sido no automático. E nós precisamos nos apressar
e nos esforçar para que a gente tenha bom ânimo sempre, alegre, servindo a Deus, porque nele somos perfeitos já, porque nele nós já somos vitoriosos. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele já venceu essa corrida. Cabe a nós nos esforçarmos para seguirmos e encontrarmos essa perfeição nele, em nome de Jesus. A Bíblia também fala que Jesus veio para dar uma vida, e uma vida em abundância. E essa vida em abundância não é só na eternidade não, é aqui na terra também. Você pode sempre correr para Jesus, que Ele estará junto com você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos viver algo novo, que nós possamos experimentar o novo de Deus sobre nossa vida, que nós possamos poder viver o sobrenatural de Deus sobre nossa vida. E eu convido você a cantar essa música, a declarar isso, pedindo para que Deus venha visitar as nossas vidas, para que Ele venha fazer algo sobre o nosso coração, sobre nossa história, para que o mundo conheça o novo dele, para que o mundo conheça Ele. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
seja realidade em nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos experimentar o novo do Senhor, ó Deus. Que nós possamos correr para o alvo, que nós possamos correr para o Senhor e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Nós queremos mais. Nós não queremos nos contentar com aquilo que nós temos vivido, ó Deus. Nós não queremos acalmar o nosso coração achando que está bom, Pai. Mas nós queremos mais do Senhor, ó Deus. Nós queremos mais do Senhor, ó Deus. Nós queremos purificar o nosso coração. Nós queremos parar de pecar. Nós queremos parar de errar para viver algo novo do Senhor, ó Deus. Para viver o sobrenatural do Senhor, ó Deus. Para viver por fé. Que nós possamos viver isso, que nós possamos enxergar isso, e que nós não possamos olhar o mundo com os olhos naturais, mas que possa ver o mundo com os olhos espirituais, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração e essa é a nossa oração, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Boa noite, galera. Obrigado por mais um Drops. Que Deus abençoe esse resto de sábado e que amanhã, o domingo, seja um domingo abençoado e que você nunca esqueça de buscar a presença de Deus acima de tudo. Boa noite, até mais. Glória a Deus.